Você tem medo de que vai faltar, as coisas vão se acabar? Você tem esse receio? Será que a nossa sociedade, nossa comunidade vive debaixo deste medo de que as coisas vão acabar? Ou será que nós gastamos demais, nossos governos gastam demais, arrecadam demais, porque estão muito seguros de que nada vai acabar, de que tudo vai existir sempre? Ou é 8 ou 80? Ou tem medo de que vai faltar e começa a tomar dos outros? Ou está muito folgado, muita vontade, não se planeja e vai abusando dos bens e passando por cima de propriedades dos outros porque acha que tem que ir pegando? Na verdade, eu acredito que o medo é que muitas vezes está levando as sociedades a crises e a milhares de problemas. E foi com este medo uma demonstraçãozinha deste medo, que os discípulos toparam quando viram uma grande multidão, muitas pessoas, mais de 4.000 pessoas, vindo atrás de Jesus. Pessoas que vieram de longe, estavam vindo atrás deles e procurando a Jesus. E quando os discípulos viram isso está escrito em Marcos, capítulo 8, versículo 1 a 9. Você pode dar uma paradinha no vídeo e ler esse texto e continuar depois desse vídeo, dar o like para o vídeo ter relevância, crescer e ir para muitas outras mais pessoas que também talvez estejam passando por medo de escassez. Mas note bem nesse texto que os discípulos ficaram com receio, chegam a Jesus, falam: tem muita gente aqui, esse pessoal veio de longe, como vamos fazer? Então Jesus pergunta o que eles têm ali, e eles conseguem 7 pães e alguns peixes. Então Jesus dá graças por aqueles pães, depois dá graça por aqueles peixes, ele parte o pão, antes ele fala para os discípulos colocarem a multidão em grupos, organizarem as pessoas, e aí ele distribui aqueles alimentos, e à medida que os alimentos estão sendo distribuídos, eles vão aumentando, vão satisfazendo as pessoas. Então note bem que só Marcos e Mateus que narram essa segunda multiplicação. Já havia acontecido outra multiplicação tempos atrás. Fora isso, os discípulos haviam visto vários milagres, várias intervenções da realidade suprema durante o ministério de Jesus. Eles viram essas coisas. Então e mesmo assim eles tiveram dúvida. Mesmo assim agora eles eram assaltados pela ansiedade quando eles percebem aquela grande multidão. E não adianta nós recriminarmos os discípulos, porque muitas vezes nós fazemos a mesma coisa. Quantas intervenções divinas nós já vimos, quantas providências aconteceram nas nossas vidas ou nas vidas de outras pessoas, quantas curas, quantos livramentos aconteceram conosco. Existe até um hino tradicional que diz assim: conta as muitas bênçãos, dize-as quantas são, e você verá surpreso o quanto Deus já fez. Esse hino é muito bom porque ele mostra para nós que, ao invés de ficarmos nos fazendo de vítimas, olhando, recriminando os outros que estão tendo um pouco mais de bens, de conforto, ao invés de ficarmos assim, insatisfeitos, devemos começar a contar as bênçãos, devemos começar a olhar as provisões que Deus faz na nossa vida, a presença de Deus na nossa vida. A adoração é uma forma de nós desfrutarmos desta presença supridora, esta presença que preenche,
essa presença que satisfaz. A presença de Deus energiza nossa alma, fortalece nossas decisões, nos levanta para as lutas da vida. A adoração faz isso, a gratidão faz isso. A gratidão é uma espécie de ferramenta para você desfrutar esta presença. E Jesus fazia isso. Então veja bem que quando Jesus recebe aqueles pães, aqueles peixes, mesmo com a dúvida e o medo dos discípulos ali ao redor, Jesus pega aquilo lá e adora ao Pai. Ele agradece, ele parte o pão, ele agradece, parte, e ele distribui, ele entrega. E quando ele faz esta gratidão e quando ele toma esse gesto de entregar, de distribuir, de contribuir, de se solidarizar, o que acontece? Aquilo se multiplica, aquilo é suficiente, aquilo vai além, aquilo sobeja, aquilo vai com fartura para preencher mais 7 cestos. Os cestos que Marcos cita aqui no texto dele são cestos diferentes que são citados na primeira multiplicação. Na primeira multiplicação, a narrativa fala de 12 cestos que ficaram cheios depois que a multidão ficou totalmente alimentada, totalmente satisfeita. Aqueles cestos que são mencionados na primeira multiplicação, a expressão ali é a palavra kofinas, que significa cesto de mão, eram cestos menores. Eles ficaram cheios mesmo depois da multidão satisfeita. Agora Marcos fala que Hespérides, ele usa essa expressão para falar de um cesto maior. É um cesto que praticamente cabia um homem dentro. Paulo, por exemplo, uma vez se escondeu e foi transportado numa muralha dentro de um cesto desses. Então, veja só, 7 cestos destes ficaram cheios depois que mais de 4.000 pessoas foram totalmente supridas, satisfeitas, ficaram confortáveis, barriguinha cheia, depois poderiam caminhar bastante porque estavam supridas pelo pão que o Mestre abençoou. Então veja que lições preciosas nós temos aqui. As pessoas têm medo, têm ansiedade, Deus compreende isso. Isso também é parte dos nossos desvios que aconteceram quando a humanidade, na pré-história, se desconectou com a suprema realidade. Então, a humanidade ficou sujeita a medos, a oscilações emocionais, a decisões baseadas em medos, decisões baseadas em ganância, decisões, atitudes baseadas em medo de que vai faltar alguma coisa, ou medo de insegurança. Por isso nós vemos hoje os tanques de guerra, as bombas caindo em cima de outros países, porque uma nação, uma sociedade está tomada de medo de que seu país não vai ter provisões, então vai tomar daquele outro país. Outro país vota e toma decisões, as pessoas, a população vota e toma decisão em líderes ditatoriais, líderes que gostam de poder, líderes que seguem ideologias que cortam a liberdade da sociedade e votam nessas pessoas ou dão poder a essas pessoas, a esses partidos. Por quê? Por medo. Medo ou por vitimismo. Medo de ficar pobre, medo de não ter comida, porque os enganadores de plantão, os que tomam o poder e dominam as sociedades humanas, eles usam o medo, eles usam essas manipulações para recriminar outros e para ganhar poder, mais poder ainda. E a grande população vai ficar debaixo mais ainda da escassez, de guerras, de problemas. Então é sempre assim, acontece assim, porque a humanidade se torna rebelde contra a palavra de Deus. Quando as sociedades deixam a rebeldia e começam a dar ouvidos a ensinos bíblicos, a princípios que vêm dos mandamentos da Bíblia,
que vem dos ensinamentos do Mestre, do Senhor Jesus, do Filho de Deus, esses princípios começam a modificar as escolas, modificar o padrão de ensino, modificar o padrão de pensamento governamental. E as pessoas começam a ser mais produtivas porque não vão ter medo de produzir, começam a compartilhar, começa a haver multiplicação e aquela sociedade tem a tendência de prosperar. É só obedecer cada vez mais os princípios ordenados pelo Senhor. Assim como os discípulos obedeceram às ordens de Jesus. Jesus falou para eles organizarem aquela multidão de mais de 4.000 pessoas. Eles contavam 4.000 homens, que era assim que se contava na época. Então você pode pegar aí, havia mulheres, jovens, crianças, então era mais de 4.000 pessoas. Jesus ordenou e eles obedeceram e organizaram o pessoal debaixo da orientação de Jesus. E em seguida, Jesus adorou, ele deu graças e houve a multiplicação. Aqui existem princípios claros para nós, podemos tirar para nós. É uma vida de oração, vida de ações de graças. Aprender a dar graças mesmo quando as coisas parecem difíceis. Mesmo quando parece que há muito para ser suprido e nós parecemos ter pouco, comece a entrar na vida sobrenatural da adoração, de orar, de dar graças, não de ficar reclamando com medo. Outra coisa é a atitude de organizar sua vida, organizar a família, organizar as igrejas, debaixo da orientação da Bíblia, da orientação do Mestre, não debaixo de ideologias, de teologias da moda. Não, vamos voltar aos princípios antigos que estão ali nas linhas reveladas, as linhas iluminadas e reveladas pelo Espírito de Deus. Dali nós extraímos princípios que vão gerar compaixão, porque Jesus teve compaixão da multidão. Por isso ele organizou, mandou que organizassem as pessoas e deu graças, partiu o pão, distribuiu, deu graças pelos peixes, distribuiu e as pessoas ficaram satisfeitas e ainda sobrou. E vai sobrar, não vai faltar, vai sobrar. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não é isto que o antigo profeta disse? Se o Senhor é o pastor, nada vai faltar. Mas se for ideologias, governos, partidos, medo, ganância, violência, vitimismo, mentalidade de escassez, de ansiedade, isso gera falta. O que as pessoas mais temem, isso elas atraem. Então, é melhor você ter o Senhor como seu pastor. E não o medo, não partido nenhum, ideologia nenhuma. Se tiver que escolher alguma coisa que seja baseada em princípios que regem o universo, princípios que estão estabelecidos na iluminação de civilizações que se aproximaram da verdade. Porque a verdade está na profundidade do temor a Deus. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então vamos aprender a dar graças a Deus e para podermos ver que a escassez vai se desfazer e a multiplicação acontecerá. Vamos deixar de lado ensinamentos, induções que levam à tirania dos outros, que nos levam a ficar sendo escravos de sistemas que nós não vamos querer para os nossos filhos nem nossos netos. Vamos deixar de lado essas escolhas. Vamos procurar pessoas que temem a Deus para estar junto com elas e assim ajudaremos a humanidade. Assim a civilização pode ser melhorada através da obediência ao Mestre dos Mestres, aquele que multiplica pães e peixes. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Graça e paz.